todos. Eu queria começar por agradecer o convite que a equipa do projeto CIS me fez. É uma alegria poder estar convosco hoje, mesmo se à distância e se neste formato de gravação. Infelizmente, questões familiares impedem-me de estar em direto e por isso o faço através desta gravação. O tema que me pediram que tratasse é a fé da Igreja. E eu gostava de lhe acrescentar um subtítulo. E, portanto, o texto que vou partilhar convosco ficou a fé da Igreja ou a história do cego que não sabe em quem acredita. E começo então. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja. É assim que reza a liturgia batismal depois da profissão de fé que faz o novo cristão, ou então os seus pais, os seus padrinhos no seu lugar. A comunidade acrescenta que se gloria de professar esta fé, que se gloria de a professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas quando eu tento declinar esta fé que me gloria de professar, quando eu devo dizer que fé é esta e o que é que ela significa, a resposta não sai, parece-me, sem algum embaraço. Se me perguntam sobre a minha fé, o que é que eu sei dizer? Mesmo até na improvável ocasião em que eu seja capaz de meter por palavras algo daquilo em que eu acredito. Isto é, daquilo que eu sei sem compreender totalmente, sem dominar, sem poder traduzir em esquemas filosófico-teológicos, sem poder traduzir em silogismos, sem poder descrever como se descreve um objeto. Mesmo na improvável ocasião em que eu seja capaz de traduzir por palavras aquilo em que eu acredito, é também muito pouco provável que aquele que me pergunta sobre a fé que eu vivo chegue a compreender totalmente e por dentro de que forma a fé me faz viver aquilo que ela me dá a viver. Há uma certa estranheza na fé. Ela fala língua estrangeira e tem algo de intraduzível. Talvez não me reste outra atitude que a do cego de Siloé, o cego de que nos fala todo o capítulo 9 do Evangelho de João. Aquele homem cego que Jesus curou e que, quando questionado sobre os pormenores da sua cura, é apenas capaz de constatar o facto de que ele está curado. Ele que era cego de nascença, agora vê. Mas sem saber quem é que o curou ou porquê é que o curou. Eu não sou diferente do cego de Siloé. E a fé que eu me glorio de professar em igreja tem simultaneamente algo desta evidência da cura e da incerteza sobre o processo terapêutico. Isto é uma evidência que aquele que acredita não pode não acreditar. Eu não posso não acreditar. É algo que é irreprimível. Tal como o cego que agora vê não pode não ver. Mas não se trata de uma evidência que eu possa traduzir numa formulação doutrinal, matemática. E se quisermos ficar com o cego de Siloé, é, aliás, curioso, parece-me, o quanto a sua história pode servir de Cicerone para pensarmos na nossa experiência da fé hoje. Podemos, por isso, apoiar-nos na sua história para tecer as características da fé que nos gloriamos de professar em igreja. Então é isso que eu vos proponho fazermos. Ficarmos com a história do cego de Siloé e encontrarmos nessa história algumas das características que nos ajudam a compreender que fé é esta, a fé da Igreja, e como é que se dá que se possa chegar a ela e transmiti-la. Então uma primeira nota acerca desta história. Não é o cego quem pede para ser curado. Na verdade, nós só ouvimos falar o cego bem depois do cego estar curado. O cego
aquele cego sem nome está ali. É um cego sem nome que está ali. E Jesus passa com a sua comunidade de discípulos e eles veem-no entregue à sua cegueira e interessam-se por ele. Os discípulos perguntam a Jesus sobre as razões do seu sofrimento. Aquela célebre questão: quem é que pecou? Terá sido ele ou foram os seus pais? Quem que é o responsável pelo sofrimento que ele tem? Por esta crise? E Jesus responde como que a dizer que a pergunta dos discípulos falha o âmago da questão. Não foram ele, não foram os pais dele. O âmago da questão diz-se, é dito nesta história, cuspindo no chão e sujando as mãos com a lama e tocando com amor a crise daquele homem cego. E é o que faz Jesus. O âmago da questão não está não está nas razões existenciais, está na própria existência daqueles que nos rodeiam. E eu tenho aqui. A dinâmica da fé não está muito distante do que se passa ali em Siloé, neste capítulo 9 do Evangelho de João. A fé que eu professo não a invento eu. Não fora Jesus Cristo passar por mim, na história da sua encarnação, e não fora uma comunidade interessar-se pelas crises da humanidade, que eu sou também, ao longo de toda uma história, e a minha fé não teria história. Há uma anterioridade da comunidade em relação à fé que eu professo. A comunidade é anterior a mim. A igreja é, antes de qualquer outra coisa, o lugar concreto e infinitamente modesto desta hospitalidade contagiosa das crises da humanidade. E esta ideia, embora talvez pareça quase inofensiva, é completamente subversiva, porque, como diz o teólogo americano Stanley Hauerwas, aliás com algum sentido de humor, mas também com muito realismo, aquilo que melhor caracteriza a nossa época é o facto de nós acreditarmos que não deveríamos ter outra história senão a história que escolhemos ter quando não tínhamos nenhuma outra história. Isto é, nós vivemos convencidos de que nos podemos criar a nós mesmos, de que podemos escolher a história que vivemos. E chamamos a isso liberdade. E é por isso que dizemos coisas tão estranhas quanto: eu acredito que Jesus é o Senhor, mas essa é a minha opinião pessoal. Como se a fé fosse questão de opinião. E como se fosse matéria meramente pessoal. Ora, se alguma coisa nos oferece a fé da Igreja, é a liberdade de não termos de nos criar a nós mesmos. Se a Igreja nos oferece alguma coisa, são companheiros da fé. E é uma história na qual eu sou mergulhado e que me devolve a mim mesmo. A fé não é individualista, não é algo que eu obtenha por mim mesmo ou pelo suor do meu esforço. Ninguém saberia dizer a outra pessoa, nem sequer às crianças e aos adolescentes da nossa catequese, tu tens de acreditar. Nós podemos só dizer, acredita. Como quem propõe a espera, como quem propõe a esperança, como quem espera também, com toda a esperança, de que a comunidade seja suficientemente interessante para suscitar o desejo do reino. E a Igreja é, neste sentido, uma alternativa, podíamos até dizer uma alternativa política, às formas sociais que o mundo propõe. Talvez estejamos hoje demasiado habituados a relatos de salvação centrados no indivíduo, ao ponto de já estranharmos a força revolucionária da expressão fé da Igreja. Quando na prática litúrgica nós dizemos creio em Deus, e dizer o credo é sempre um ato comunitário, mesmo que seja dito na primeira pessoa, quanto mais não seja porque nós utilizamos as palavras que a Igreja escolheu, e isso torna a Igreja toda presente, mesmo quando eu estou sozinho. Quando eu digo creio em Deus, estou a renunciar à ideia de que eu, o eu pessoal, posso dizer Deus.
Ou seja, é assumir o risco de fazer parte de um corpo. É assumir o risco de se reencontrar, de se encontrar nas palavras, na história que uma comunidade me oferece. Um segundo ponto, e regressando à história do cego de Siloé. O cego faz o que Jesus lhe diz que faça. Foi lavar-se na piscina. Foi lavar-se na piscina onde se lavava diariamente. Foi fazer o que costumava fazer, só que desta vez porque aquele homem de mãos sujas de lama lhe tocou a sua crise com amor. Foi lavar-se na piscina de Siloé, que curiosamente significa enviado. Uma curiosa missão de ser enviado a mergulhar na piscina da missão. E até aqui ainda não ouvimos uma palavra deste homem cego, que agora é também um homem enviado. É como se fosse uma espécie de agente passivo nesta história. Ele não pede nada, mas aceita tudo o que lhe dão e o que lhe mandam. E é uma coisa que lhe acontece e ele apenas deixa acontecer. É, se quisermos, uma história de confiança. E, portanto, se na primeira nota aquilo que eu sublinhava era a palavra comunidade, aqui sublinharia a palavra confiança. Nós tendemos a achar que a fé é um assunto complicado e ficamos muitas vezes paralisados com a complexidade do que há a aprender. Os catecismos tornam-se manuais pesados e a história da teologia acumulou prateleiras de definições e sistematizações que, no fundo, apenas reforçam a ideia do quão pouco nós compreendemos daquilo em que acreditamos. O filósofo Jean-Luc Marion dizia precisamente isto a respeito da revelação de Deus. Deixa-nos sem palavras, sem instrumentos conceptuais que sejam capazes de atribuir o vocabulário adequado ao evento. O que apenas justifica, no fundo, toda a verborreia com que a teologia se empenhará a descrever Deus. Dizemos muito porque não sabemos o que dizer. É aliás, muito típico nos teólogos. Mas, no fundo, no fim de todas as palavras ditas, resta o essencial. A confiança. Talvez a Igreja, e particularmente no canto ocidental que nós habitamos, neste cantinho da Igreja, porque talvez nos esqueçamos também isto, que a Igreja que nós conhecemos é apenas um bocadinho da Igreja Universal. Mas talvez a Igreja neste canto ocidental que nós habitamos se sinta angustiada pelos censos, pelo número decrescente daqueles que ocupam dominicalmente as fileiras dos nossos bancos da Igreja. Porque é como se achássemos que a aventura de ser Igreja se deva medir por uma tabela, pelo êxito de estratégias pastorais cativantes, pelo brilharete de uma igreja paroquial a abarrotar ou pela eloquência do argumento definitivo em defesa de Deus. Como se Deus, aliás, precisasse de defesa. Eu estou convencido de que se sentimos que é a nossa missão defender Deus, então podemos estar certos de que estamos a adorar um ídolo. E fazemos em pastoral o que ensinam as melhores escolas de gestão. Nós, embelezamos o nosso produto, nós fazemos publicidade, nós inventamos métodos eficazes de marketing, tecemos estratégias de alcance da nossa mercadoria, convencemos o maior número possível de pessoas e depois alegramos-nos se a nossa folha de Excel mostra números satisfatórios de presenças. Talvez procuremos os lugares e as linguagens da vida cristã hoje como quem busca a técnica infalível com a qual se há de convencer os outros. E esquecemos que este modelo é o modelo do mundo. Mudando Coca-Cola por Jesus Cristo, como diz o autor Fabrice Adjadj. Nós fazemos como qualquer outra empresa, embora com um ligeiro atraso. E encontraremos sempre um professor de teologia pastoral para explicar que se São Paulo viesse hoje, sem dúvida que utilizaria a internet e o Facebook para divulgar a mensagem. Pois que seja. Mas a questão é que será isso o principal? Será
o Evangelho uma mensagem a comunicar? E esta é uma das grandes questões. É que a fé em Cristo não é adesão a uma mensagem, mas a uma pessoa. Na fé, quem diz comunicação, diz relação. É questão mais simples do que aprender todo o catecismo. E é por isso mesmo que é muito mais difícil. A relação é uma questão mais simples do que aprender todo o catecismo. E é por isso mesmo muito mais difícil. É sabido que as coisas simples são as mais difíceis. Nós podemos saber o catecismo de cor e não chegar a ser crente. Eu posso ser crente e ignorar o catecismo. A transmissão da fé não consiste, antes de mais, em comunicar uma mensagem, mas em comungar da vida do outro e em dar-lhe a comungar da minha vida e acreditar que nesta comunhão Deus está e dá vida plena. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está. É por isso uma questão de confiança. Acreditar num produto ou numa mensagem requer alguma confiança. Qualquer tipo de relação, mesmo as relações comerciais, requerem, obviamente, algum tipo de confiança. Mas acreditar numa pessoa implica-me todo. Implica aceitar fazer as coisas cotidianas, como, por exemplo, ir banhar-se na piscina de Siloé, com a confiança de que são coisas definitivas e que podem curar. Porquê? Porque simplesmente alguém cuspiu no chão, sujou as mãos com lama e tocou a minha crise com amor. Isto significa também que embora seja sempre necessário uma comunidade de fé atenta à crise do outro, ninguém pode acreditar em vez do outro. A preocupação geral com a transmissão não nos deve fazer esquecer esta verdade elementar. Recorda-nos o teólogo Christophe Theobald, desculpem. A manifestação da fé na vida não pode ser transmitida. Diz-nos Christophe Theobald. A manifestação da fé na vida não pode ser transmitida. Esta lei é uma barreira intransponível a qualquer estratégia voluntarista de transmissão. Mas também nos liberta para o essencial. E Jesus sabe isto muito bem. Ele nunca diz, eu salvei-te. Ele diz, a tua fé te salvou. Um terceiro ponto. De novo, regressando à história de Siloé. As primeiras palavras do cego de Siloé são ditas quando ele regressa da piscina. O Evangelho conta que ele, e cito, regressa a ver. É o versículo 7. E as primeiras palavras do cego são uma síntese de fé. Quando todos se questionavam se seria ele, aquele que era cego, quem ele estava, quem agora via, ele diz, sou eu mesmo. As suas primeiras palavras são, portanto, para dizer que se encontrou. Sou eu mesmo. A fé abre-me ao conhecimento de Deus, no qual, e portanto, abre-me antes de mais a este conhecimento de Deus, mas neste conhecimento de Deus eu aprendo a conhecer-me a mim mesmo. É por isso que eu posso dizer, sou eu mesmo. É na luz de Deus que vemos a luz. É nele que se ilumina o que sou. Quando perguntam ao cego de Siloé, como é que foi que os teus olhos se abriram? O cego não sabe dizer, enfim, ele não sabe fazer grande coisa do como, mas sabe que é ele, que aquele é ele, e pode contar a história que acaba de aprender. Quando a nós nos perguntam como é que se dá que acreditamos, o que é que respondemos? O que é possível responder? Na tradição bíblica, no Antigo Testamento, o povo de Israel fazia profissão de fé contando a história da aliança, de como fora libertado do Egito e conduzido com mão protetora até à Terra Prometida. E é também, eu gosto muito deste credo do povo de Israel, que é o contar de uma história.
E é também o que nós fazemos no credo, nas liturgias em que celebramos a fé. Pode não parecer, de facto não parece sempre. E depois nós damos uma intuação de quem está de facto... Enfim, pode parecer que estamos a debitar ideias abstratas sobre a essência de Deus, como quem descreve o indescritível. Se alguém perguntasse na comunidade o que é que significa consubstancial ao Pai, teríamos resposta. Mas, na verdade, essa pergunta não se coloca. Porque o que realmente conta na comunidade é que estamos em comunidade a narrar a história que nos constitui como comunidade. A história de um Deus criador que envia o seu Filho ao mundo, oferecendo-o à carne e à morte para vencer a morte e dar vida nova à sua criação. Nós cremos em igreja. Isto é, nós contamos a história da nossa salvação. Não se trata de um discurso especulativo sobre a natureza insondável de Deus. Os dogmas que o credo guarda também nos dizem algo dessa natureza insondável, é claro, mas o credo é mais partilha do Evangelho do que filosofia divina. É à força de contar a história da nossa salvação que nós chegamos a ser moldados por essa história e a sentirmos-nos parte integrante dessa história. Talvez nos perguntemos se hoje ainda há quem ouça esta história. Talvez nos perguntemos se ainda haverá, se ainda alguém tem ouvidos para a transmissão da fé. Ou até se mesmo aqueles que se dispõem a ouvir-nos, como por exemplo num encontro de catequese, se até esses não acham o nosso discurso sobre a fé demasiado estranho e complexo. Talvez nos perguntemos se a língua estrangeira que falamos aos nossos contemporâneos encontra tradução nos seus ouvidos. Talvez estejamos à procura dos lugares, da linguagem adequada para dizer a fé hoje, como quem procura traduzir a fé de forma que todos compreendam. Talvez perguntemos sobre as estratégias desta transmissão. E estas perguntas, que nos parecem tão modernas, porque nós tendemos a achar que hoje é mais difícil transmitir a fé do que foi em tempos passados, creio eu, não serão assim tão diferentes das que se colocou, por exemplo, São Paulo, há cerca de 2000 anos, quando se encontrava em Atenas. Os atenienses com quem Paulo falava diariamente, e o texto dos Atos dos Apóstolos diz-nos que ele falava com judeus e prosélitos e até alguns filósofos epicuristas e estoicos. Esses atenienses estranhavam o seu discurso e perguntavam-se, e este é a tradução literal do versículo 17, do versículo 18, capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, perguntavam-se, diante de Paulo, quem é este papagaio? Mas a ironia dos atenienses não demoveu Paulo. A cidade repleta de ídolos indignava-o e era absolutamente necessário convencê-los da bondade e da beleza da boa nova do Deus encarnado. E Paulo escolheu muito bem o método. Ele cita poetas atenienses. Ele fala-lhes do seu altar ao Deus desconhecido. Ele dirige-se a eles no lugar onde todos se encontram, no aerópago. A linguagem perfeita no lugar perfeito. Acontece que Paulo termina o seu discurso a falar da ressurreição e os atenienses riem-se dele. Paulo faz um dos mais belos discursos da história da salvação, aquele que ainda hoje é recordado como exemplo da inculturação da transmissão da fé. Mas na verdade ele não consegue mais do que 3 ou 4 convertidos. E, portanto, mais do que encontrar os lugares e as linguagens da fé que hoje todos compreendam, é o testemunho que faz força de evangelização. Testemunhar, nós aprendemos isso de Paul Ricoeur, testemunhar é ser enviado a deixar transparecer aquele que nos envia. Num compromisso total, não apenas nas palavras, mas nos atos. E no limite, no sacrifício de uma vida. No limite, o testemunho é mártir. É esse o coração de todas as histórias em que a revelação toca a biografia.
Aceitar o desafio de testemunhar a história da relação de Deus com a humanidade significa oferecer-me como transparência daquilo que, simultaneamente, eu não posso transparecer e que não posso deixar de transparecer. Daquilo para o qual eu não tenho ferramentas de tradução, mas que me traz o apelo irreprimível da transparência. Ai de mim se eu não evangelizar. O coração da fé da Igreja dá-se com este pressuposto de que nós somos feitos testemunhas de um Cristo que apenas se conhece através das testemunhas que levam consigo as marcas dessa vida que nos dá vida a nós e aos outros. A transmissão da fé é constitutiva da existência cristã. É tarefa do cristão dar corpo à alegria e à esperança que vem do facto de ser feito parte do corpo de Cristo. Isto é algo de contagiante, até mesmo de infeccioso, de epidémico, se quisermos. E se avançarmos agora na história do cego de Siloé, e para concluir, se avançarmos até ao seu reencontro com Jesus, saltando o interrogatório e a condenação que lhe fazem os judeus, nós encontramos esta bela passagem que eu creio sintetizar a dinâmica da fé e com a qual eu gostava mesmo de concluir. E cito os versículos 35 a 38 do Evangelho de João. Quando o encontrou, Jesus disse ao cego: Tu crês no Filho do Homem? E ele respondeu: E quem é, Senhor, para eu crer nele? E disse-lhe Jesus: Tu já o viste, é aquele que está a falar contigo. E então exclamou: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante dele. Eu gosto desta passagem. O cego parece desejar acreditar. Acredita poder acreditar, ainda antes de saber no que ou em quem. Quem é, Senhor, para eu crer nele? É como se o encontro com aquele homem das mãos sujas de lama, que ele não conhece, que lhe toca a sua crise, despertasse nele um lugar de inquietação. Jesus toca-lhe esse lugar da fé latente. Desperta-lhe uma fé que o habitava já. A fé é um despertar inquieto, uma sede de vida. Habita-me antes de eu ter dela consciência. Quem é esse Filho do Homem em quem eu quero acreditar? E se assim compreendermos a fé como uma sede de vida que habita cada homem de forma única e intransmissível, mas que o inquieta à confiança, que lhe dá uma história e que o insere numa comunidade, talvez a transmissão seja menos pensada em termos de oferta de um conteúdo e mais em termos de partilha de razões de vida. Muito obrigado e uma boa discussão.